Hoje no Brilhante Cenário vamos abordar um tema que requer bastante rigor, sensibilidade e responsabilidade. Trata-se do suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio. No Brasil, são mais de 15 mil, especialmente entre jovens. E eu digo mais de, pois o número possivelmente é maior. Mas por trás dos números e estatísticas existem histórias, culpa e uma grande luta, a prevenção. E para falar sobre esse assunto com bastante responsabilidade, como eu já disse, eu recebo aqui no estúdio, no meu cantinho do Brilhante Cenário, uma especialista psicóloga clínica que trata sobre esse assunto com bastante propriedade. Tudo bem, Marcia? Oi, Viviane. Seja bem-vinda. Muito obrigado, agradeço o convite. Essa pauta é importantíssima, né, para falarmos sobre isso. A desinformação, ela é produtora de mortes, né? Então, a informação, ela salva vidas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, trazendo informação. E nesse caso, qual a informação mais válida que a pessoa pode ter? Eu, geralmente, começo dizendo que não é possível prever o suicídio, mas é possível prevenir. Então, é um conjunto aí de informações, né? Primeiro, entender que é um fenômeno multifatorial, ele não é causado por um ou outro evento, ele é multifatorial e ele é uma dor existencial, um sofrimento existencial. E a partir daí, nós irmos trazendo a informação essencial, que eu digo, acho que seria os sinais de alerta, né, e o desmistificar, quebrar tabus. Porque existe um tabu muito grande com o tema, né? Muito, vários deles, né. Eu acho que eu posso começar pela questão do sofrimento existencial, que é uma dor existencial, interminável, insuportável e intolerável. Isso é muito importante porque ele quebra um pouco a coisa da visão biomédica do fenômeno do suicídio. Quando há um tempo atrás, as pessoas, a maioria, né, das pessoas acreditava assim, que o suicídio estava sempre ligado a uma depressão ou a algum transtorno mental, né? E hoje sabemos que não, que é multifatorial e que pode até estar ligado, mas essencialmente, a certeza é que é uma dor existencial imensa. Por que a gente diz interminável? Porque também já quebrando outro tabu, a pessoa quando chega nesse extremo, ela já tentou de tudo, ela não vê mais saída, né? Então aquilo é uma coisa que ela não consegue, muitas vezes não consegue nem dar nome, que dirá fazer parar, né? Então, foi uma estrada para chegar nesse conceito, para desconstruir um pouco essa visão, porque justamente é um assunto muito sensível, né, Viviane? Então, nos coloca, assim, num lugar de dor, de impotência, de confusão, né? Entendimento, né? Exato. Eu acho que essa é uma palavra excelente. Então, é bem importante, tem algumas campanhas que, inclusive, mostram, né, o suicídio, ele não tem cara. Aí diz assim, nossa, mas a pessoa estava bem, a pessoa tinha acabado de fazer uma viagem. Essa é outra característica importante, a ambivalência. Aquela pessoa não precisa estar absolutamente destruída, sem sair de casa. Não obrigatoriamente, não é. Tem muitas pessoas que passam por uma depressão profunda e não chegam a esse extremo. E por outro lado, essa pessoa, nossa, mas ela acabou de fazer uma viagem. Sim, parecia estar bem. Não, e a ambivalência, ela faz parte do processo. A pessoa está num momento muito difícil, existencial, mas ela está lutando. Então ela vai, ela tenta, ela viaja, ela procura ajuda, mas num daqueles momentos ali de baixa, ela acaba, né, muitas vezes cometendo ato. E aí a gente vai nessa cadeia, né, desmistificando. Outra coisa importante que você falou, né, os sinais de alerta. Sinais de alerta, até se você der um Google lá, vão aparecer vários, alguns, infelizmente,
um pouquinho inadequados, mas os principais, vamos lá. Mudanças de hábito significativas. Então, por exemplo, aquele seu colega de trabalho que costumava chegar no horário, ou que costumava ter a mesa organizada, ou que vinha mais ou menos arrumado, passa a chegar atrasado, o óculos chega com o óculos todo sujo, o cabelo virado. Isso pode ser um sinal de alerta. Oscilações drásticas de humor, isolamento, abuso de substâncias químicas e drogas, falas, né, de desespero, de desencanto da vida, comportamentos de risco. Então, por exemplo, não vale aquela pessoa que é atleta de montanhismo, mas a pessoa... Já tem habitualmente esse tipo de comportamento. Sim, isso é bem importante, tá? Os sinais de alerta são bem importantes, mas eles necessitam de um olhar do contexto. Sim. Né? Eu falei do isolamento. Quem já conviveu com adolescente ou tem adolescente em casa sabe que eles têm os momentos que às vezes são longos momentos, né? Então aquele é um isolamento que é da fase, né? As oscilações bruscas de humor, a pessoa, esse é um sinal bem importante, ela começa a se desfazer de coisas que são importantes para ela. Então, por exemplo, eu tive uma família que chegou para mim com um pré-adolescente, onde a mãe, sem nem saber que isso era um sinal de alerta, começou a achar estranho, que o menino andava meio mais retraidinho, e ele tinha lá a coleção dele de cartinha Pokémon, amava, né? Quem também conhece cartinha Pokémon sabe, né? E ele começou a se desfazer das cartinhas. Parece uma coisa insignificante, né? Mas não é, porque o suicídio, ele muitas vezes a gente pode entender como um processo de morrência, quando a pessoa, ela começa a se desligar. E esse é um sinal, assim, muito evidente. Tive uma amiga minha conheci uma pessoa que, assim, adorava tocar violão, e a pessoa começou a se desfazer dessas partituras, aquela partitura que ele tinha encontrado lá no sebo, sabe aquelas coisas que te prendem, que faz parte da tua configuração, que tem exatamente um valor afetivo. Esse é um sinal bem significativo. Passa a não trazer material, chega mais desleixado, o caderno riscado, né? Às vezes acontece nas produções de texto, é possível muitas... Eu já me deparei com duas situações, assim, um deles, assim, que nem se imaginava, né? E ali, o professor olhou, me mostrou, vamos chamar. E não deu outra, né? Aí vem a coisa da prevenção. Então, você está de olho no sinal de alerta. O que eu vou fazer com isso? O melhor disso tudo é que você não precisa ser da área para conseguir resgatar esse ser, né? Como que a gente pode ajudar? Bem bacana essa tua pergunta, importantíssima. Então, a gente tem ali o que fazer, né? O observar, que é isso. Você tem um certo entendimento do fenômeno, daí você já entendeu, porque quando você entende essa coisa do sofrimento existencial e da não obrigatoriedade de um transtorno, também é difícil, porque você percebe que aquilo pode acontecer, está mais próximo de nós do que nós gostaríamos, né? Então, você já desconstruiu essa ideia. Você percebe 1, 2, 3 sinais de alerta, observa o contexto, o que fazer então? Perguntar para essa pessoa. Diretamente? Diretamente. E daí a gente desconstrói um mito assim que é bem importante. Acreditava-se, né? E tem pessoas que ainda acreditam que falar eu vou dar ideia para a pessoa. Isso não existe. Não. Né? Então você pergunta para a pessoa: olha, eu tenho observado que você não está bem,
que você está diferente, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes a pessoa diz que não, aí não, né? Você pode até tentar um momento ou outro. Quando a pessoa diz que sim, você inicia então uma conversa. A base dessa conversa, o que é? É a escuta ativa. Então, assim, as pessoas muitas vezes falam, mas o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Nada. Nada. É escutar. Uhum. Então, a coisa da empatia, né? Eu acho bacana esclarecer isso, porque o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Na verdade, a empatia é estar com o outro. Então, aquela pessoa não tem conselho que você dê, que vá resolver, que vá melhorar, ela já sabe disso e ela não está esperando isso. Se a pessoa começa a falar com você, é porque o valor dela ser escutada, finalmente, né, porque é difícil falar disso, né, as pessoas não querem ouvir. Então, se você chega ali e dá a oportunidade, e aquela pessoa é escutar, acolher. Que assusta a pessoa que está ouvindo. Muito. Também, né? Tem muitas pessoas que não perguntam, porque eu mesma, antes de ter essa experiência, ter estudado, né, por 2 anos, até mesmo em consultório, a gente tem aquele momento, né, e eu sei que os meus colegas compartilham desse sentimento, onde você pensa assim, bom, se agora essa pessoa falar o que eu vou fazer, né, e foi por isso que eu busquei, né, me especializar. Daí, claro, o contexto de consultório é diferente, vamos voltar para o nosso contexto leigo ali. É ouvir, acolher, validar. Então, o que não dizer? Isso é uma coisa bacana também. Isso vai passar. Porque isso, a pessoa que está ali em sofrimento acaba recebendo isso como uma invalidação, como uma diminuição, sabe? Ou, mas você não tem uma vida tão boa, você não poderia estar assim. Ou, mas você, às vezes, quando já teve a conversa, quando que isso vai passar? Né? Substitua isso por, não importa o tempo que leva, eu estarei com você. Deve realmente estar sendo muito difícil para você. O que a gente pode, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Muitas vezes essa pessoa começa a se abrir, e se a conversa se dirigir, principalmente com o adolescente ali, tem algumas orientações, assim, alguns vídeos até na internet bem bacanas sobre isso, se dirigir para a questão do risco, aí você até deve fazer a pergunta. A gente chama isso de PDs, que são as perguntas difíceis. Se a pessoa chegou naquele ponto da conversa com você, é porque é muito importante ela ter aquele espaço. Bom, Márcia, daí a pessoa diz para mim que sim, o que eu vou fazer? Então, não é fácil estar nesse lugar, né? E daí é perguntar, você já procurou ajuda? Com que outras pessoas a gente pode contar? Porque você não pode ficar nisso sozinha, né? Então, aí é você buscar uma rede de apoio. Que pessoas você confia para a gente incluir nesse cuidado? Você tem um profissional, você quer que eu acompanhe você num psicólogo, num psiquiatra, ou mesmo numa conversa com a sua família? É estar disponível para aquela pessoa. E daí você fez a tua parte, né? Você acolheu, porque muitas vezes a pessoa precisa falar daquilo com alguém, né? De repente, se já está num contexto terapêutico, é mais fácil. Nem sempre, mas geralmente é para ser, né? Mas com amigos, e surpreendentemente, muitas vezes não é com o melhor amigo que a pessoa vai se abrir. E a gente vê que não tem classe social. Não tem idade. Não. E a gente vê que os números são muito altos. Muito altos. Você veja, antes de vir para cá eu estava, né, diferente de jornalista, né, a gente olha muito as estatísticas, mas teve uma que me surpreendeu mais. Juntando todas as mortes que já aconteceram em guerras, mortes violentas, as mortes no mundo por suicídio são maiores. São maiores?
são maiores. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. No mundo. Uhum. A cada 3 segundos? A cada 3 segundos. Isso é grave. Bem, muito grave. Então, você veja, claro, tem alguns fatores que são fatores de risco, né, e outros que são fatores de proteção. Algumas classes sociais são mais vulneráveis, tem algumas profissões hoje que a gente sabe que, no momento, os índices são mais altos, de 10 a 24 anos no Brasil está bem complicado. São os jovens. São. Aí tem toda a questão, né, do viés ali do bullying, do cyberbullying, e a falta de escuta mesmo, né, de lugar, de confiança. Então, assim, o que a gente resume, né, entender o fenômeno, desmistificar, derrubar os mitos e entender que qualquer pessoa pode acolher se conseguir ter uma escuta ativa. E que existem canais também de Sim. ajuda, de informação, caso a pessoa queira. Sim, como o CVV, sim, existe o Centro de Valorização da Vida. Nas universidades, a pessoa muitas vezes não tem condição de buscar uma terapia, um atendimento especializado nas universidades. Hoje, enfim, tem o plantão psicológico, tem algumas cidades que têm plantão numa situação de emergência, de risco iminente, liga para o SAMU, né? Se você vê que aquela pessoa está ali, que está prestes a acontecer alguma coisa, SAMU não dá tempo de fazer nada. Os estudos científicos mais robustos, eles são recentes, sabe? Apesar de sempre ter havido, né? Apesar de sempre ter havido. Mas daí a gente estava naquele lugar da visão biomédica, de não entender você vê esse conceito do Psyche, que é um sofrimento existencial, os 3 Is, intolerável, interminável e insustentável, né? Ele é de 1985. É recente? Sim, não é que recente, diz que ele é o pai da suicidologia moderna. Então, começou ali até se desenvolver os estudos todos, até essa questão do fenômeno do bullying, do cyberbullying, isso é super recente. Super recente, né? O pós-pandemia trouxe muita coisa. Então, isso era a minha próxima pergunta. A pandemia trouxe mais esse assunto à tona, piorou? Qual que é a relação da pandemia com o suicídio? Tá, eu acho que piorou. Não sei se exatamente a pandemia, tá? Tem um fator que se ele existe, ele é um fator de proteção muito importante. E se ele não existe, ele se torna um fator de risco alto, que é o pertencimento. Então, isso pega muito no adolescente, né? A pandemia, o que aconteceu? O isolamento social. Sim. Então, muitos desses adolescentes, que na época eram pré-adolescentes, que estariam naquele momento de estar desenvolvendo essas habilidades sociais, isso não aconteceu, né? Então, eles saíram e voltaram com o corpo diferente, com a voz diferente, já temos que dar conta de, né? Aí eu nem vou falar nas pessoas que já eram mais vulneráveis, que já tinham mais dificuldade social. Aí a coisa das redes sociais também que se intensificou. E por aí vamos. Eu gosto muito de citar o Bauman, que é um sociólogo polonês bem recente, né? Daí ele escreve, tem alguns livros, mas ele fala sobre o amor líquido. Então, que hoje as relações, elas são efêmeras, descartáveis, e não deu tchau, né? E não só o adolescente, mas o adulto também, e daí a gente entra um pouquinho no idoso, né? Que segurança que essa pessoa tem, né? O medo de ser descartado, de ser isolado, de sentir-se excluído, porque o movimento de exclusão hoje é muito rápido, né? Pense que é muito maluco isso, você está ali no WhatsApp... Por motivos, às vezes, banais. Banais. Né? Você vai ali e você bloqueia a pessoa. Mas eu vejo que
da pandemia para cá, essa coisa da liquidez das relações e dos vínculos, isso aí se intensificou, sabe? E é um fator de risco bem alto. É importantíssimo isso. As estratégias de enfrentamento que aquela pessoa consegue ir desenvolvendo desde a infância, as estratégias de adaptação, porque você vê pessoas que passam por situações dificílimas e estão aí, e outras aí naquele julgamento bem objetivo, porque cada ser é único, que passam por uma questão aparentemente mais simples e não mas daí é a estrutura, sabe, da pessoa, as estratégias. A Organização Mundial de Saúde hoje, eles colocam como um dos, eu não sei nem, eu acredito até que seja o principal fator de indicativo de saúde mental, a flexibilidade. Então, a gente sabe hoje que a rigidez não é um bom sinal. O paciente chega para a gente no consultório, independente da queixa, a gente vai sempre já visualizando trabalhar a flexibilidade, que é o que permite aquela pessoa diante de um viés da vida, porque o viés vem, né? O revés, quer dizer, ele vem, os desafios vêm, uma notícia ruim, um diagnóstico difícil, uma perda, uma pandemia, e daí se você não tem flexibilidade, estratégias de adaptação, isso vai ficando muito complicado para lidar, né? A nossa vida são as gotinhas que vão caindo nesse copo, os atravessamentos, as coisas que a gente vive lá desde pequenino, as coisas boas, as não tão boas assim, as crises que fazem parte do desenvolvimento. Se você não tem um escoamento, estratégias para não deixar esse copo transbordar, aí vai acontecer um evento e o copo transborda. Às vezes nem é isso. O mais grave, né? Uhum. Às vezes é o menor. Isso é bem importante porque é outro tabu. Ele tentou contra a própria vida porque perdeu um emprego. Ele tirou a vida porque se divorciou. Não foi por isso, né? E isso até é um alívio para muita gente, né? Porque você deixa de achar culpados. Depois a gente vai falar sobre a culpa. Tá? Aquele ali foi o fator, digamos, a gota d'água, né? Foi o gatilho. Eu não gosto mais muito de usar essa expressão, mas enfim, que seja, foi aquele fator que culminou, né? Mas aí vem, o suicídio é multifatorial e multideterminado. Foi tudo que foi caindo ali e a falta de repertório emocional daquela pessoa, né? É por isso que nós precisamos estar sempre em dia, na medida do possível, com a nossa saúde mental. Porque a gente às vezes vai levando, aí vem um evento que nos pega de um jeito, né? Porque a gente já vinha. Nos abala muito. Uhum. A culpa, nesses casos, a culpa, ela, para quem fica, né? É muito grande, ou não? Como é que a pessoa pode lidar com a pós-venção, né? É um momento delicadíssimo. Tem que ir para uma terapia com alguém que tenha muita experiência. Eu, particularmente, não tenho muita experiência com pós-venção, né? Mas a minha professora da especialização, que é genial, ela dizia para nós, né? Mesmo que a pessoa deixe uma carta, você nunca vai saber exatamente o que houve. A verdade morre com a pessoa. E isso é desesperador para quem fica. Para quem fica, né? Essa conceito e entender essa multifatorialidade, que a questão de ser multideterminado, ajuda muito, sabe? Mas é bem complicada essa elaboração, porque é um luto, além do luto ainda vem esse sentimento, o porquê, né? O e se. A gente já falou aqui várias vertentes, vários pontos de vista, com bastante responsabilidade, mas por que ainda assim é tão difícil de falar? Eu entendo que até por esse motivo ficou
por um tempo, digamos, até na invisibilidade, né? Os estudos, assim, robustos são recentes, porque nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade, de incompreensão, de não regra, de não certeza, né? Não tem como a gente cravar. É por isso, é por aquilo. Então, nós temos, assim, fatores dinâmicos, outros fatores, a questão do trauma, né? Isso é uma coisa muito subjetiva do ser humano. Pessoas, hoje sabe-se que não é o fato em si, você vê, então não dá nem isso classificar que causa esse ou aquele efeito na pessoa, e sim como se a pessoa teve um lugar de fala, se a pessoa sentiu-se acolhida depois. Então, é o histórico de cada um. Eu creio que é por isso que é tão difícil falar nesse fenômeno, porque a gente está falando de perder a vida, sim, né? E não tem como são poucos os parâmetros, né? As regras que poderiam nos colocar num lugar de segurança. Então, foi o que a gente falou lá no começo. Se a gente começar a entender como um fenômeno existencial, que de fato a gente passa a entender que esse fenômeno está muito mais perto de nós do que nós gostaríamos. Então, eu acho que a maioria, né, conhece alguém que Sim. conhece, ou alguém próximo, ou uma história, família, ou uma história que passou por isso. Sim. Então, isso é bastante conhecido. Sim. Isso é bastante próximo da gente. Uhum. E mesmo assim, nós temos Sim. medo, receio de falar. Por isso que nós precisamos desconstruir esses mitos. Começar a falar. Agora, falar com propriedade. Sim. Porque tem campanha de Setembro Amarelo por aí que, meu Deus do céu, você vai ver um cartaz, tá cheio de gatilho para uma pessoa, porque isso é público, então tem que ter muito cuidado com isso, né? Se você dá a informação correta, fala corretamente, desmistifica, você dá a tal da informação que salva vidas, né? Então já melhorou muito. Então, isso gera uma angústia imensa, né? Gera. No desconhecido, né, no que fazer. Por isso que as pessoas me perguntam, mas e se eu for falar com fulano e ele disser o que eu vou fazer? Não faça nada, só escute. Né? Só escute. Porque é isso que a pessoa precisa ser ouvida. É escuta ativa, né? E isso salva vidas, tá? Isso salva vidas. Falta um pouquinho pra gente, né? Falta, não é fácil, é difícil, a vida é corrida, mas se a gente se treina e pensa o sinal de alerta, porque depois que acontece, quantas outras situações até que não seja sobre isso, você pensa, nossa, é mesmo, né? Aquele dia aconteceu isso, aí você começa a juntar, né? Só que se você começa a prestar atenção, a ter um olhar mais cuidadoso, você consegue perceber, pode ser que sim, né? No trabalho, na escola, a gente fala que com o adolescente muita coisa acontece no chão da escola, né? Ainda tem o viés religioso dentro disso. Sim. Tudo, né? A fé, ela pode ser um fator de proteção bem importante. Veja que eu falei fé, não falei religião, sim, porque tem algumas que justamente acabam incutindo culpa, acaba tendo outros resultados que pioram a situação da pessoa. Mas a fé, quando ela existe, não quer dizer que não tem fé, aí vem, é falta de Deus, né? Isso é uma frase também bem triste para a pessoa ouvir, né? Porque muitas vezes aquela pessoa já rezou, já fez de tudo, ela acredita em Deus, mas ela não vê saída. Uma coisa bem importante é que a impulsividade, ela tem aí um fator determinante. Tanto que um dos fatores de proteção, quando a gente trabalha com a pessoa que se percebe que está em risco, é aqueles assim, não precisa nem ser o risco de suicídio, mas qualquer situação, né? Quando você tem um sentimento, um impulso, os primeiros, assim, 1 minuto e meio
aquilo ali é determinante. Então, tem estudos que comprovam que esses ali, 1,5 minuto, 2 minutos, se a pessoa, sim, se a pessoa passa por aquilo ali, ela não chega no, né? Por isso que a gente tem hoje existem até aplicativos, né? Tem um que se chama Acolha-se, que é bem interessante. Isso é comprovado, tá? Eu acho que é 85% dos casos, um bom plano de segurança consegue evitar. Nossa, isso é uma informação bem importante, né? O nome do aplicativo é Acolha-se. A gente vai colocar aqui embaixo, tá, todos os nomes que as pessoas podem entrar em contato ou acessar, sim, em caso de crise. Sim. Para finalizar, fala. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar, de falar, que a gente não abordou? Eu acho que a informação, né, o desconstruir os mitos, os sinais de alerta, procurar, independente da situação, sempre desenvolver a sua escutativa em casa, com os filhos, com os amigos, no trabalho. Isso pode fazer a diferença. Pode não, isso faz a diferença. Não é nem na gota d'água, é para não transbordar o copo. Às vezes é aquela pessoa ali. Eu fiz um treinamento com professores há um tempo e eu iniciava o treinamento dizendo que muitas vezes foi uma conversa que tirou um jovem de uma situação de risco, e muitas vezes essa conversa foi com um professor. Sabe? Então, é aquela pessoa que está ali, pode ser você, né? Então, entender que você pode ser um agente, que você pode salvar vidas. Isso eu acho que é um alento no meio disso tudo, né? Nós não podemos prever, mas nós podemos prevenir. E todos nós, não precisa ser psicólogo, não precisa ter estudado, basta ter esse olhar, entender o que são os sinais de alerta. Você, eu, você, todo mundo pode ser um agente, com certeza. Né? E juntos aí nós vamos construindo, né? Um mundo mais seguro, um mundo melhor, onde a gente consiga aí no nosso país diminuir esses índices que são alarmantes, são altos, né? Especialmente entre os jovens. Eu acho que seria isso. Então tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Imenso a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade preciosa, né? E a sua consciência, a sua iniciativa de abordar esse assunto que a gente sabe que é difícil. Que nos tira de uma posição ali que a gente às vezes não quer ver. Não é porque eu trabalho com isso que eu também. Eu tenho momentos que eu também, para mim, né? É difícil, mas é preciso, né? E você deu esse passo, me chamou, eu vim com muito prazer e alegria, né? Estamos aqui para isso. Então tá bom, e para você que nos acompanhou, eu agradeço imenso a sua companhia. Até a próxima.